Bom dia a todos. A gente está em mais um de nossos encontros da rede Alumni Canadá Brasil. É um prazer muito grande tê-los aqui em nossas reuniões. Hoje é sábado, dia 26 de abril de 2014, e estamos começando nossa nova reunião. Essa é nossa reunião do Grupo Alumni Canadá Brasil. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de pedir para vocês só darem um sinal de vida, mandarem uma mensagem, falarem de onde que estão falando hoje, né? Tem bastante gente se conectando, então só entrar no chat e para ver se vocês estão ouvindo a gente. Ok? Gente falando de Franca, tem gente falando de Ottawa, tem gente falando de Vancouver, tem gente falando de Toronto. Muito bem, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação de hoje. Se você ainda não teve a oportunidade, cadastre-se no nosso site. A gente é uma rede de pessoas que já estudaram no Canadá e no Brasil. E a gente mantém uma lista de contatos e sempre está acontecendo eventos. E se você está cadastrado na lista, você recebe essas informações, não só sobre eventos, mas sobre bolsas, sobre as nossas atividades. O grupo está crescendo muito, é um grupo muito legal, então eu aconselho vocês a entrarem em contato, porque é uma turma muito, muito bacana de se trabalhar. Nós fazemos de tempos em tempos uma sessão que chama Knowledge Sharing, que a partir das pessoas que a gente conecta, a gente descobre assim, coisas bastante interessantes, né? E uma das ideias do grupo é compartilhar esse conhecimento, né? Hoje nossa sessão vai ser voltada para esse Knowledge Sharing. A gente vai ter conosco uma apresentação de Rodrigo Porto, a apresentação Encontre o estágio e o emprego que você está procurando no Canadá, né? Rodrigo, você está aí? Opa, bom dia. Bom dia. Ok. Enquanto eu passo o controle para você, Rodrigo, vou ler seu bio, tá? Só um minutinho aqui, enquanto eu faço a transição. Ok? Bom, o Rodrigo, ele é um dos nossos colegas da rede Alumni Brasil-Canadá, foi um dos primeiros membros de nossa rede. O Rodrigo é um profissional de recursos humanos e é um career coach com uma perspectiva voltada a negócios e ele tem sólida experiência global. Trabalhou com Américas, com a Europa e com a Ásia. E atualmente o Rodrigo orienta estudantes de MBA em umas escolas top de negócio mundial. Atualmente, ele auxilia esses estudantes com o gerenciamento de suas carreiras e suas estratégias de procura de emprego. Ele é apaixonado em desenvolver pessoas e o Rodrigo também lidera CoachRod, que é coachrod.ca, com a missão de apoiar o sucesso da carreira de recém-chegados ao Canadá. E ele ajuda as pessoas a se adaptarem às práticas e aos costumes do novo mercado de trabalho no Canadá. Com vocês, é um prazer muito grande estar apresentando o Rodrigo Porto. Rodrigo. Joia, bom dia, obrigado pela apresentação, Rodrigo. Bom dia a todo mundo. Acho que todo mundo consegue ver minha tela. Minha tela está online, Rodrigo? Sim. Sim, vou tentar minimizar, tirar o GoToMeeting aqui um pouquinho. Não, mas ele não aparece. Está tranquilo. Está tranquilo, dá para ver. Perfeito. Tudo. Então, obrigado pela apresentação. Novamente é um prazer estar com vocês aqui. Acho que esse é um tópico perfeito para um sábado de manhã, sábado à tarde, para quem está ouvindo a gente do Brasil. Eu costumo dizer que Career Management e Job Search Strategies é algo que a gente aprende que não é somente para um momento, e sim para a vida toda. Esse é um pouquinho do que
eu tento passar, do conhecimento que eu tento passar para os alunos de MBA da Business School com quem eu trabalho e também para os clientes do Coach Rod. Hoje eu pensei em abordar algo que vai provavelmente elucidar, abrir alguns caminhos para todos. Deve gerar algumas perguntas também, que eu estou disposto, a gente tem um tempinho no final para conversar, responder algumas perguntas. Fiquei super contente com a com a resposta de pessoas interessadas em participar desse webinar. Aparentemente a gente tem um full house. Tem algumas perguntas aqui que, time permitting, eu vou responder. E a gente vai seguir. Então, o meu objetivo hoje é falar sobre Career Management, Job Search Strategies, uma das propostas do Coach Rod e também como eu abordo isso no meu full-time job, é desenvolver uma estratégia de 7 pontos. Uma coisa que eu quero já falar para vocês de antemão, pessoal, é como esse é o meu métier, é algo que eu faço com paixão e algo que eu gosto bastante de fazer. Eu vou depois compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história no final. Eu quero já pedir desculpa que vai rolar um mix aqui. Vai ter um pouquinho de português, um pouquinho de inglês, até porque, como é voltado para a América do Norte, algumas das expressões será mais fácil eu abordar e aproximar e apresentar para vocês em inglês. Então vamos lá. A agenda para hoje é falarmos sobre o que eu chamo de Your Value Proposition. Os 7 pilares de Your Value Proposition quando você está pensando em Career Management Strategies e Job Search Strategies também. Então, é muito importante você saber o que você oferta, o que você traz para o mercado. E os 7 pilares nos quais você deve se basear são Networking, a sua Online Presence, o que eu chamo de YSP, Your Pitch, as famosas, ou às vezes não tão famosas, Cover Letter, Approach Letters, há uma diferença aí, é muito importante abordá-las também. O Job Market, que você tem em foco, qual é o seu target. A parte mais interessante de um Job Search ou de Career Management Strategies, eu costumo dizer, é com certeza interview. O meu approach para isso, e sempre o meu conselho parte do princípio que não é nada mais gostoso que um job interview. Tenho certeza que tem alguns eyebrows aí levantando, algumas pessoas falando, o quê? Como? Interview? Mas, quão frequentemente a gente tem a opção de poder falar sobre a gente, sobre as nossas histórias de sucesso, sobre o que a gente faz melhor durante meia hora, 45 minutos ou 1 hora. Então, eu costumo dizer que a interview é a cherry on the cake em qualquer processo de seleção e tem que ser algo que você tem que estar muito bem preparado na sua career management life. O resume, vamos conversar um pouquinho sobre o resume também, a importância do resume, o que é um resume, o que é um CV, um curriculum vitae, que é mais uma prática de Brasil, um pouquinho de América Latina, mas que também, quando a gente fala de empresas de Fortune 500, também usam resumes ao invés de curriculum vitae. Então vamos lá, gente. Eu acho que assim, esse é um bom começo. De novo, no finalzinho, eu vou abordar 2, 3 perguntas aqui quando vocês se registraram. E, como o Rodrigo disse, fique à vontade para digitar perguntas no chat, que também no final eu vou responder algumas perguntas ali para vocês. Vamos lá, então. Vamos para o nosso primeiro pilar. Job Market. Job Market, uma coisa muito importante do Job Marketing vem junto com pesquisa. Em especial quando você está buscando ou se preparando a entrar em um mercado de trabalho. Eu vou customizar aqui um pouquinho essa parte para o Canadá, em especial Vancouver ou Toronto, Calgary, né? Parece que temos também gente que está em Ottawa. Você precisa entender muito bem o job market. Então a parte mais importante desse primeiro aspecto é your research. Como você vai pesquisar, como você vai entender quem são os players do mercado, o que está acontecendo nesse mercado, quais são as empresas que estão indo muito bem, quais são as empresas que não estão indo tão bem. Um dos bordões que a gente usa muito no mundo de career coaching é who's shopping for someone like you? Quem que está interessado no seu skill set? Quem precisa disso? Né? Então, junto com sua parte de pesquisa, você identificar quem são os players mais importantes do mercado e who's shopping for someone like you?
quem está em busca do seu skill set, a parte mais importante quando a gente pensa em Canadá é lembrar que o Canadá é um mercado pequeno. É um mercado pequeno e mesmo assim faz parte do G7. Então, o que eu quero dizer com é um mercado pequeno? A maior cidade do Canadá hoje tem 4 milhões de pessoas, se eu não estou enganado. Então, é um mercado que há muito who's who, há muito que a gente diz também de dropping names, há muita indicação. Quando a gente fala de Vancouver, uma cidade que tem 600 mil habitantes, talvez a grande Vancouver 1 milhão de habitantes, onde 85% das vagas do mercado fazem parte do que a gente chama de hidden job markets. Em Toronto, essas vagas são cerca de 50%. Em Calgary, elas são volta de 60%. Então, a sua pesquisa de job markets, você saber what's going on at the markets, quais são os players e como que eu vou abordar, como eu vou me aproximar dessas pessoas. E que skills estão em high demand, que skills não estão em high demand, é o primeiro pilar do seu Unique Value Proposition, como eu mostrei no slide anterior. Então, essa é uma parte muito importante para começar a sua Career Management Strategy e, ao mesmo tempo, o seu Job Search Strategy. Vamos passar para o segundo, gente. Vamos lá. Cada dia mais importante, né? A sua online presence. Vou trazer aqui um exemplo meu. As minhas duas últimas posições, elas aconteceram totalmente através do LinkedIn. Então, eu acredito que todo mundo deve ter um LinkedIn forte aí, mas aqui na América do Norte hoje, com os custos de recrutamento, com o acesso à internet também, cada vez mais um job post colocado online gera 200, 300, 500 job applications. O objetivo de todas as organizações e todas as firmas de recrutamento, os recrutadores que eu conheço no meu network, é cada vez mais utilizar-se de ferramentas como Google Search, o seu famoso LinkedIn Profile, e também verificarem muito o que está sendo dito em Google Hangouts, o que tem sido postado por candidatos em Facebook, o que tem sido dito ou tweetado por aí também. Então, quando eu abordo Online Presence, que é o segundo pilar da missão do Coach Rod em relação a Career Management Strategies e Job Search Strategies, how's my LinkedIn profile? Como é que está o seu perfil no LinkedIn? Como está o meu Facebook? Eu tenho usado o meu Facebook muito mais para o lado pessoal do que para o lado profissional. Que tipo de tweets eu tenho colocado por aí? Google Hangout, que discussões eu participei, o que eu fiz, né? Você já fez alguma vez um Google Search para ver o que aparece no seu nome? Pode ter certeza que de cada 10 recrutadores, 9 vão fazer isso quando eles consideram você para uma entrevista. Então é muito importante você saber o que está acontecendo aí. Em especial agora, como a gente tem tanta ferramenta online, eu vou focar um pouquinho por 2 minutos aqui sobre o LinkedIn. Como eu disse, LinkedIn, na minha experiência profissional, na minha carreira, gerou minhas duas últimas posições, anterior à Business School que eu trabalho hoje, com a Samsung Latin America, através de um perfil e através de gerando estrategicamente views e contatando e expandindo meu network. Coisa muito importante aqui é o seu LinkedIn não deve ser igual ao seu resume. O LinkedIn hoje ele tem 3 grandes razões de existir pela minha experiência. A primeira é você está procurando um contato e você provavelmente vai abordar esse contato para ele se conectar a você. Se você está dizendo tudo que você fez, ou se você está apresentando os seus accomplishments mais importantes ali, essa pessoa tem o poder nas mãos dela para poder dizer se ela quer ou se ela tem ou não interesse em se conectar ao seu perfil. Então, isso já não é uma boa tática em ter o seu resume postado como seu LinkedIn Profile. A segunda oportunidade, ou a segunda razão pela qual a pessoa está usando o LinkedIn é para procurar alguém com o seu skill set. Alguém que tenha as suas habilidades, a sua experiência. Novamente, se o seu LinkedIn Profile é uma cópia do seu resume, há grandes chances que essa pessoa vai olhar e vai ter o poder de decidir se você é um good fit, se você é um bom encaixe, se você é um bom match para a vaga de trabalho ou para a organização dessa pessoa. Mais uma boa razão pela qual o seu LinkedIn não deve ser igual ao seu resume.
E a terceira é quando você está pensando, ou quando alguém está procurando alguém, através de grupos ou conexões, também buscando um match, alguma coisa que se identifique e tenha interesses em comum. Então, a grande sugestão e a grande dica para o online presence, cascading down aqui para o LinkedIn é: o seu LinkedIn tem que ser enticing, ele tem que ser storytelling, ele tem que contar uma história e não deve ser bullet points. Ele tem que apresentar você contando uma história em relação às posições que você conquistou, a sua educação, a sua formação, para que a pessoa no outro lado, quando leia, ela tenha aquele feeling, aquele sentimento de what else? What's more? I want to talk to this person. Então isso é muito importante. Então aqui a gente cobre um pouquinho sobre online presence. Muito importante vocês fazerem um Google Search, ver o que aparece em relação, junto com o seu nome, que tipo de tweets, que tipo de Facebook, que discussões de Google, Hangouts, e como está o seu LinkedIn profile. E a última parte, o online presence LinkedIn, cuidado com a foto. A foto que você coloca também deve ser uma foto profissional, com fundo claro, com sorriso. De novo, uma foto que gere a vontade daquela pessoa se conectar e conversar com você. Então, até agora falamos sobre job market, falamos sobre online presence, LinkedIn, a importância do LinkedIn. Chegando agora ao pitch, o que eu também chamo de your value proposition or your selling proposition, né? O que acontece se você receber uma ligação? O que você deve fazer quando você encontra, você conhece alguém? O que você deve dizer quando alguém pergunta para você? E a minha experiência aqui no Canadá e nos Estados Unidos é que acho que eu posso até expandir isso para o Brasil também, quando eu fazia recrutamento pela Samsung para Latin America. E as vagas são decididas nos 2 primeiros minutos da entrevista, pessoal. Então é muito importante ter isso em mente e agir de forma estratégica em relação a isso. Quando você... 80 ou 85% das entrevistas acontecem, tem primeiro aquele primeiro small talk e depois tem a famosa pergunta tell me about yourself, que também não só acontece em uma entrevista, mas acontece em uma ligação, acontece quando você está conversando com alguém, você está se apresentando, e é aí que vem o seu pitch, o seu selling proposition. Você tem que saber estrategicamente quais são os seus pontos fortes, também quais são as suas fraquezas, ou são os pontos reasons for improvement, ou areas for improvement que você tem em seu currículo, e que você não vai apresentá-las, ou você não vai maximizá-las quando você está apresentando ou falando sobre você. Né? Então é muito importante você saber o meu pitch, como devo responder, o que é importante, estratégico, eu highlight quando eu me apresento para alguém, quando eu estou me vendendo, né? E o que vai fazer a pessoa no final do meu pitch, do meu selling proposition, que não deve durar mais que 45 segundos, virar para mim e falar, tell me more. Nossa, que mais? Que interessante. Me conte mais sobre isso. Então, uma estrutura interessante para quando vocês estão preparando o seu selling proposition ou o seu pitch é o que eu chamo de WAP, que é work meaning work credentials, attributes, as suas qualidades, as suas habilidades, o que você é bom em, e um toque pessoal, um personal touch no final, que faz você ser mais likable, ser mais agradável, a pessoa ver você como um profissional que ela quer spend time with. Então, isso é muito importante e faz parte de um dos 7 pilares do Coach Rod, de qualquer career management e job search strategy. Vamos partir para o próximo. Networking. Networking, em especial na América do Norte, um pouco menos na Europa, menos na Ásia, um degrau um pouquinho maior no Brasil, na América Latina, mas em especial na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, vai mapear e vai conectar completamente ao Hidden Job Market, que eu falei no começo, no primeiro pilar, onde 85% a 50% das vagas nós não sabemos, elas não estão disponíveis, elas não estão no ar, elas são através de who's who do I know, who will refer me. Então é muito importante você fazer um networking, né? Uma parte muito importante do sucesso
dos profissionais que eu aconselho aqui no Canadá, e também de newcomers to Canada que trabalham com Coach Rod, é dedicar pelo menos 40% do seu tempo, ou às vezes até um pouco mais, a networking, né? Como uma rule of the thumb, na minha carreira, eu costumo ter pelo menos 2 coffee chats por semana. É algo muito importante, expande o seu network, te coloca numa posição de também conectar, apresentar pessoas. E quando isso começa a acontecer, começa a gerar essa apresentação de pessoas através de você, aí você pode dizer que você está mastering career management, apresentando, introduzindo pessoas e tendo um conhecimento, sabendo do que está acontecendo no famoso hidden job market. É muito importante, e quando a gente está sobre a umbrella de aluno, de estudante, é importante entender que na América do Norte isso é muito welcome. Então é muito fácil, é muito mais tranquilo você abordar alguém através do LinkedIn, às vezes até através de um cold call, e solicitar um coffee chat. Formas de criar ou abordar alguém para um coffee chat, né? Eu costumo dizer que tem 3 subtópicos embaixo dessa janela do pilar de networking. Primeiro, o small talk. Você tem que estar muito preparado e confortável em conduzir small talk. Digamos que estamos falando em conduzir ou abordar alguém em Vancouver ou em Toronto para um coffee chat, com intenção de network, trocar experiências e manter contato. O que está acontecendo em Toronto? Rob Ford continua sendo o tópico da vez. O que eu posso falar sobre Rob Ford? Maple Leafs. Como está o Maple Leafs? Maple Leafs, será que eles conseguiram fazer o playoff esse ano? Não. Vancouver é a mesma coisa. Finalmente a gente se livrou do Luongo, né? Tivemos recentemente a TED Talk em Vancouver. Então são todos tópicos que facilitam o small talk. Então, small talk é muito importante. Outra coisa é você pesquisar sobre a organização e pesquisar sobre o profissional que você quer network with. Então, você saber sobre a carreira da pessoa, você entender sobre a organização. E ter perguntas inteligentes que vão facilitar o que o canadense ou que o norte-americano gosta muito de quando vai a um coffee chat, que é ter alguém picking his or her brain, né? Então, é até um bom line quando você quer approach alguém para um networking. Would you have 5 minutes so I can pick your brain? Então, é uma coisa muito importante. É uma estratégia aqui que abre muitas portas. Quando eu imigrei para o Canadá, cerca de 3 anos atrás, a minha estratégia foi, antes de aplicar para qualquer vaga, eu preciso entender o job market, eu preciso saber como está, eu preciso saber quais são os meus selling points e networking. Então, nos meus 50 dias aqui, nos primeiros 50 dias, eu tive 45 coffee chats, que me geraram 3 referrals e 2 entrevistas para vaga de emprego. Então, isso é muito importante no Canadá como um todo, nos Estados Unidos também, e você, depois do primeiro network, a primeira sessão, o primeiro coffee chat, ou o primeiro evento, você follow up e manter essas pessoas próximas a você, e agradecer pelo tempo delas e começar a criar uma cultura de apresentar outros e se conectar com mais pessoas também. Então esse é mais um dos pilares importantes de Career Management e Job Search Strategies. Vamos lá, vamos para um super importante aqui. Resume. Vou começar dizendo qual é a diferença de um resume e qual é a diferença do CV, que eu acho que é mais a prática do Brasil hoje, apesar de estar mudando também. No meu 2011, quando eu deixei o Brasil, eu participava de processos de seleção para a Samsung também. A gente já analisava as vagas buscando resume. Normalmente, quando o candidato aplicava com CV, a gente já me colocava numa segunda pilha. A grande diferença de um resume e um CV o resume ele é um selling paper, né? O resume é uma ferramenta de marketing. O resume é uma ferramenta onde você vai celebrar os seus accomplishments. O resume deve ser sempre, gente. Ele deve ser accomplishment-based e não task-based. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um
um task-based statement, ou uma frase, um bullet point task-based, normalmente começa como responsabilidades incluíam, responsibilities included, conducting meetings, negotiating with clients, writing recommendations and presenting to CEO. Isso seria um claro exemplo de um task-based statement. O que nunca deve ser usado no resume, porque na realidade você está só mostrando quais eram as suas responsabilidades, quais eram as suas tasks. Você não está se vendendo. Você está simplesmente falando o que você foi contratado para fazer e não o que você excelled. Um accomplishment-based resume, um accomplishment-based statement, funcionaria como algo impressed or analyzed large amounts of data and presented to CEO, facilitating his decisions on merger and acquisitions possibilities, growing the company by 15% over the last 2 years. Então isso seria um accomplishment-based statement. Você está dizendo o que você fez, o how, como você fez, conduzindo pesquisa, conducting research, tem a parte de comunicação, presenting, making recommendations to the CEO, to the senior managers, e você está mostrando o resultado no final. Qual foi a parte importante do que você conseguiu fazer, do que você deliver. Então essa é a grande diferença do resume para um CV. Um CV também costuma ser um pouco mais longo, né? Um resume para um profissional que tem 4 ou 5 anos de professional experience, eu costumo dizer, você tem que ter um one-pager resume. Mais do que isso, você não vai impressionar o recrutador e, na realidade, as chances são que ele não vai entender porque que você passou para a segunda página. Pode ser visto como um pouquinho de fluffy. Um CV, normalmente, como ele é task-based, ele inclui tudo da sua vida, falando sobre as tasks que você faz, e muitas vezes é o que é usado mais no mundo acadêmico também. Você pode normalmente ir para 2 ou 3 páginas. Então essa é a grande diferença. O resume é um selling tool, é um marketing tool. Você está falando e mostrando seus accomplishments e o que você delivered com seus resultados. Tangíveis ou não tangíveis. Dá para se trabalhar com todos. Afinal, nem todo mundo pode dizer que cresceu por 10% ou que fez um lucro de 20 milhões. Então há formas de se trabalhar com isso, quantitativo e qualitativo. E o CV, ele é task-based, normalmente focado para o mundo acadêmico, para vagas PhD, para alguém que quer aplicar como um professor, tem muitos papers escritos. Então essa é a grande diferença. E em relação ao formato, 4, 5 anos de experiência, o resume tem que ter uma página. Para quem tem 6, 7, 8, 9 anos de experiência, 2 páginas é good enough. Uma outra coisa muito importante que eu tenho percebido bastante aqui, acontece muito, principalmente quando a pessoa não tem experiência local, ela acaba sendo aconselhada, às vezes até pelos os serviços de imigração que estão disponíveis no Canadá, trabalhar com o que é chamado de functional resume. Né? O functional resume, ele vai trabalhar falando o que você é bom, mostrando alguns dos seus skills, e as vagas sem data ou sem um timeline. Então não mostra o desenvolvimento de carreira, a progressão de carreira. Né? Então, se você tem um functional resume hoje, throw it away. Um functional resume no Canadá em especial, nos Estados Unidos também, quando um recrutador ou um hiring manager olha para um functional resume, e eu ouvi isso na última reunião da BC HRMA. A BC HRMA é a British Columbia Human Resources Management Association. Aí estava um roundtable de recruiters. Ouvi isso isso aqui, de cara eu olhei para esse resume desse indivíduo e eu sabia que era um resume de uma pessoa que nunca trabalhou no Canadá. Então, para mim, já não fazia sentido. Então, vem ao encontro, sempre que você está trabalhando os pilares de Career Management e Job Search Strategies, você tem que trabalhar os seus pontos fortes e não mostrar highlights, coisas que você não tem e o que pode ser visto como weakness.
Então, o functional resume tem que ser thrown away. Não usem isso de forma alguma nesse mercado aqui. Um chronological resume vai ser um resume que você vai começar, você vai ter uma área de um summary, um profile, um key competency section, você vai cair para career highlights. Tem gente que ainda gosta de usar o professional experience ou work experience, o que eu aconselho muito mais para o CV do que para o resume, porque, de novo, o resume é o selling proposition, é o selling paper. Então, você vai falar os seus highlights, indicando que há mais. There's more about me. So pick up the phone and call me, because there's more I can tell you. Então, você vai trabalhar com career highlights e vai descer a sua mais recente posição, depois dessa, até a sua mais antiga ou a sua última posição na carreira, com educação depois e uma área para community involvement ou personal interests or hobbies. Então, aqui a gente aborda um pouquinho diferenças entre resume, CV e alguns to-dos e not to-dos in regards to your resume. Próximo tópico dos 7 pilares, pessoal, cover and approach letters. Há uma grande diferença aqui. Vamos voltar ao primeiro pilar e ao terceiro pilar, que eu acredito foi networking, e o primeiro, market research e o job market. Grande parte das posições que você vai aplicar hoje em dia, hidden market ou not hidden market, elas vão pedir uma cover letter. Em especial se você está aplicando, você está reagindo a uma posição que te foi recomendada, ou você viu online. A cover letter ela é a sua oportunidade para botar o seu pitch, aquela parte do pitch, o que você está vendendo, o que é de diferente sobre você, que vai fazer a pessoa falar, oh, tell me more, no papel. E eu costumo brincar e dizer que add some color, adicionar um pouquinho de vida a um currículo que às vezes parece too hard and cold. Muito importante sobre uma cover letter. Uma página, não mais que 4 parágrafos. E lembre-se que uma cover letter está sempre sendo seguida de um resume. O resume é onde você está falando sobre os seus accomplishments, está falando dos seus good skills, está falando de hobbies, está falando da sua educação. Ou seja, um resume, it's all about you. A cover letter é a sua oportunidade de alguém se interessar mais com base no seu pitch e olhar o seu resume ou pegar o telefone e te ligar para marcar uma entrevista ou fazer um screening interview. Então, é muito importante que a cover letter não seja uma repetição do seu resume, porque você está fazendo uma analogia aí ao real estate de Vancouver, você está wasting real estate space. Então, você tem um espaço importante para pitch yourself e você está repetindo as informações que tem no resume. Aborta isso. A cover letter é uma oportunidade para você pitch yourself. Como que você pitch yourself para uma organização, sendo que ela já tem o seu resume? Uma outra analogia que eu faço aqui vou ter que fazer em inglês aqui, que eu tenho usado ela muito em inglês recentemente, you're going on a date, you're taking someone out for dinner, you're not going to get to dessert if everything you do, everything you talk about, it's around you. Você só vai conseguir chegar na sobremesa ou ter um second date se você ouvir a pessoa e se você falar sobre a pessoa ou deixar a pessoa falar sobre você. Então, isso traduzido com a cover letter é show your research. Mostra quanto você sabe sobre aquela organização mais que qualquer um dos outros aplicantes. O seu primeiro parágrafo não pode ser I am a professional, I am a first year, I am a second year, I am an MBA graduate, I am a Master's of Science graduate, I have an undergraduate of science, I have a bachelor's in business administration. Não. Você tem que falar sobre o que é importante para a organização, o que eles estão passando. Você tem que mostrar que você entende o que é ser eles e depois, no segundo e terceiro parágrafo, connect the dots aonde a sua experiência e skill set it's going to make their lives easier. Isso é uma cover letter. Uma approach letter, que é uma coisa muito interessante também, é uma prática muito comum por aqui, é quando você fez, voltemos aos pilares anteriores, você fez o seu job market research, você identificou os major players, você fez o seu
networking strategy, você soube por pessoas que organizações estão crescendo, que organizações têm oportunidades, que organizações receberam fundos de governo, receberam fundos de venture capitalists. Você identificou isso e não há uma posição online. Então, o que você faz? Você pode escrever para um hiring manager, você pode escrever para um HR manager, você pode escrever para um CEO, um CFO, mostrando a sua pesquisa, quanto você sabe sobre a organização, e você pode falar o que você pode fazer e que você gostaria de oferecer seus serviços para eles. Incrível que pareça, eu tenho a impressão que de 15% a 20% dessas approach letters geram pelo menos um coffee chat e uma possibilidade de emprego ou imediato ou futuro. Então, o approach letter é um pouco diferente da cover letter, mas é algo que funciona bastante por aqui também. Então, isso cobre cover letters e approach letters. Pessoal, vamos passar para o próximo pilar nosso. Interview. A parte mais interessante do job search e a parte que tem que ser integral e o foco da sua lifetime career management strategies. Job interview. Muito importante, né? Quando foi a última vez que você foi entrevistado para um trabalho? Foi na sua língua mãe? Foi em inglês? Você é um bom contador de histórias? O que você lembra? Você lembra das suas últimas posições, dos seus últimos trabalhos, de accomplishments, de failures? Né? O que você lembra disso? As entrevistas têm vários formatos. Elas têm o que a gente chama de stress interview. Uma stress interview acontece muito para a área de marketing, especialmente brand management, ou marketing research, ou product management. Quando você pergunta para você, ok, tell me about a time when you developed a marketing strategy for a product, or tell me what are your two strengths, two things you're good at. E depois que você responde, o profissional que está te entrevistando vira para você e fala assim, oh, that was not good enough. Give me another example. Então a intenção aqui é botar você sob estresse e ver como você vai reagir e como você vai elaborar, articular a sua segunda resposta. Behavioral interviews. Todas as entrevistas da América do Norte, de grandes empresas na América Latina, tanto na Ásia também como na Europa hoje em dia, 70% a 80% das entrevistas vão ter um componente de behavioral interview. Behavioral interview, a couple of things you guys have to have in mind você não responde uma behavioral interview question nunca com eu acho que, I would, I believe I would, eu faria, eu iria, né? Uma behavioral interview, it's all about storytelling. A behavioral interview eu quero ver que padrões ou que patterns de comportamento você exibiu ou mostrou em situações passadas profissionais e que vão servir de bons indicadores para mim, para eu poder identificar você como potencial candidato para a vaga e como um good fit para a minha organização. Normalmente elas começam como, can you give me an example of a time when you had to deal with conflict? Can you give me an example or can you describe an incident when you had to negotiate with a client and persuade him about your idea or about your proposal? Can you describe a time when your analytical skills made the difference to a project? Então, perguntas assim, normalmente ou sempre, elas buscam a resposta que vai virar de você contando uma história. E para isso você tem que usar... Existem alguns formatos no mercado. Existe o que a gente chama de SART, que é Situation, Actions, Results, né? E o T é o Total no final, pode ser também. Existe o que o pessoal chama de CAR, essa é a minha favorita, que é o CAR, né? Context, Actions, Results. Você te perguntam, can you give me an example of a time when your analytical skills made the difference and impacted a project? Você pode dizer, falar assim, well, when I was at Samsung in 2010, one of the projects that I was challenged with was, você está sério no seu context. The actions that I took after the initial meeting included, Você está mostrando os seus, que actions você take para resolver essa situação, esse contexto que você acabou de apresentar. E aí o result é o que eu brinco de cherry on the sundae, né? No final você vai falar, and as a result,
at the end, esse foi o outcome. Esse é um key takeaway. Foi isso que aconteceu no final. Então, behavioral interviews são a norm. Muito importante você saber e ter as histórias na sua cabeça. Para poder contá-las muito bem. A coisa mais importante sobre interviews, e porque eu digo que as interviews, job interviews, é a parte mais gostosa de um processo de seleção. E a parte que você tem que ter mais pleasure quando você está preparando as suas career management, lifetime career management strategies, se alguém chama você para uma entrevista, pessoal, essa pessoa ou essa organização já está inclinada a dizer positivamente que você consegue fazer o trabalho, que você tem o que eles estão procurando. Então, por isso que eu digo que a interview, it's a fun time for you to sell yourself. Porque se eles já te chamaram, já estão spending their time para conversar com você, há algo que eles viram no seu currículo que eles já gostaram. Então, agora cabe a você fechar a venda e fechar essa parte muito importante. Um outro componente de entrevistas que acontece bastante também, cada vez mais, costumava ser mais do mundo de grandes consultorias como McKinsey, Bain, BCG, Booz, que acabou de ser comprada pela Price, KPMG, Deloitte, mas hoje em dia acontece com praticamente todas as organizações aqui da América do Norte, elas vão ter um componente de case interviewing. Vão te jogar um business case e vão querer ver como você vai resolver, como vai ser o seu thought process para resolver ou chegar numa conclusão, né? Outra parte muito importante que acontece também é o que a gente chama de market sizing questions ou brain teasers. Algo como, quantas bicicletas há em Vancouver? Uma recentemente que um cliente meu teve da P&G foi, quantos ratos há em Nova York? Né? A ideia aqui não é que você responda ou ache a resposta exata, e sim ver como você pensa, como você racionaliza as suas ideias, as estrutura e as apresenta. Então, aqui é o meu 2 cents sobre job interviews. Aqui em geral, então, a gente cobrimos todos os pilares de Your Value Proposition. Cobrimos networking, online presence, your pitch, cover and approach letters, job market, interview and resume. Então, acho que cobrimos todos. Muito importante, a importância de todos aqui é fundamental. Em qualquer job search, em qualquer procura por um estágio, procura por um full-time job, pesquisa anterior do job market para você entrar nesse mercado, né? São todos os pilares importantes porque vão compor, que fazem parte do seu value proposition e vão ajudar você a land o desejado internship ou full-time offer em qualquer parte do globo, pessoal. Então, aqui a gente cobre a apresentação que eu tinha em mente para hoje. Tenho aqui alocado um time para Q&A. O pessoal que se registrou aqui, de novo, obrigado pela atenção de todo mundo. Sensacional a iniciativa do Rodrigo e do Canada, Alumni Canada Brazil Group, em colocar isso e favorecer vocês aí com essa troca de conhecimento em vários temas. 2 perguntas que eu tenho aqui que me chamaram a atenção, que eu gostaria de abordar a primeira a pergunta do Gustavo. Gustavo, a pergunta como faço para atuar como gerente de projetos de TI no Canadá? TI é uma área em grande crescimento, tem muita oportunidade no Canadá. Gerente de projetos é uma posição, é uma função aqui bem desejada, né? É uma área que tem muita possibilidade de contrato, tanto quanto full-time job. E contrato no Canadá é full-time job ao mesmo tempo. Então, o importante aqui é, primeiro, saber se você tem a PMP. Se tiver PMP, tem que estar no seu currículo, tem que estar de cara no seu nome. Né? E a demanda, né? A demanda. Então, é muito importante saber e abordar, fazer o seu job market e research de cara, entender que players tem, mas PMP, gerente de projetos de TI, há demanda em todas as áreas do Canadá
e se eu não estou enganado, abriu-se novamente essa profissão pelo Federal Skilled Project. Então, é uma profissão em bastante demanda. A ponta é certificação e o PMP seriam chave e ajudariam bastante. Há também uma pergunta aqui de acho que um colega meu aqui da University of British Columbia. Coach Rod, como preparar um currículo para uma vaga de gerente, sendo que não tem experiência formal como gerente, nenhum título como gerente no meu currículo, o que devo destacar da minha experiência anterior para mostrar que posso exercer um cargo de gerência? Eu começo essa resposta dizendo, você vai focar no que você tem e não o que você não tem. Coisas importantes que favoreceriam você a ser considerado um candidato para a vaga de gerência é mostrar progressão de carreira, crescimento de analista para analista sênior, ou coordenador para supervisor, analista para coordenador, e mostrar nos seus accomplishment statements que você created change, que você propôs ideias, que você liderou projetos, que você take the initiative, que houve situações onde você persuaded clients, persuaded senior management, conseguiu o buy-in, conseguiu a unanimidade das pessoas ao redor de você para projetos seus, liderou iniciativas, e muito importante aí no lado, como personal pursuits, or hobbies, or community involvement, algumas posições de liderança, onde você trabalhe com boards, ou algum business que você toque, você lidere. Accomplishments de business development também são uma clara demonstração de liderança. Então, acho que aí te dá meat and potatoes, como a gente costuma dizer por aqui, suficientes para você tocar a bola daí para frente. A última parte aqui, antes de eu passar para o Rodrigo, meu contato aqui, o site do Coach Rod, tem também o meu e-mail direto. Eu gostaria de dar parabéns aqui para os sortudos Edson Barbosa e Rayane Assis, que foram os 2 primeiros a se cadastrar no webinar de hoje. Fiquem, por favor, me contatem pelo e-mail rod@coachrod.ca, me enviem o currículo que vocês ganharam um resume critique do Coach Rod for free. Me mandem o currículo que em 10 dias vocês vão ter a resposta minha. Mandem um Word file para que eu possa track changes e fazer as sugestões e colocar o meu critique para vocês aí. E embaixo há também o meu blog, o blog meu e da Silvia, que conta a nossa história de imigração, como a gente veio, como o nosso research e hard work proporcionou a gente em 7 meses estar aqui, com visto de residente permanente, em 6 semanas os 2 estarem trabalhando com vagas, posições, o mesmo nível superiores do que tínhamos no Brasil, e baseado nos 7 pilares acima. Eu acho que isso aqui does for me, Rodrigo. Eu jogo a bola para você, para ver se tem mais alguma pergunta aí. Temos sim. Ok. Rodrigo, eu te falo com toda sinceridade, essa é a palestra que eu gostaria de ter tido antes de ir para o Canadá, há 14 anos atrás. Sim, acho que foi assim, foi no ponto, nada mais que isso assim. Para todos aí, eu já emigrei para o Canadá em 2000 na área de TI, e passei por esse processo todo de conseguir emprego e lutar dentro da carreira, e ouçam com muito cuidado o que ele está falando, porque assim, é exatamente isso. Não tem nada fora, é exatamente isso, entendeu? Então, assim, depois eu vou disponibilizar também a gravação dessa palestra, né? Reouçam ela com calma para pegar os detalhes, mas acho que assim, não tem jeito de ser melhor, assim, mais bem encaixada, Rodrigo. Então, parabéns em relação a isso, tá? É isso, obrigado e feliz em ajudar. Tá, ok. A gente ainda tem tempo para algumas perguntas antes do tempo que a gente estourar o tempo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que veio do chat aqui. Eu já estou no Canadá,
mas estou tendo problemas com ter experiência canadense em meu currículo. Como que eu faço? Boa, boa. Excelente pergunta. Eu tive uma conversa com um cliente sobre isso semana passada. Eu vou dar uma opinião muito blunt e honesta aqui, né? A experiência canadense, a pergunta experiência canadense, ela não é um fator somente de Canadá. Ela acontece no mundo todo. Qualquer profissional que imigre e vai aplicar para uma vaga estando localmente na Ásia, essa vai ser uma pergunta. Qualquer canadense que imigre e vá para o Brasil e aplique para vagas no Brasil, essa pergunta aconteceria também. Qualquer americano que vá para a Inglaterra e aplique para uma vaga estando na Inglaterra, também sofrerá ou terá esse obstáculo a surpass. Então, 3 steps que eu digo que são muito importantes. Primeiro, você precisa saber, aí entra muito importante, é o fator predominante, o seu job market research. Existem organizações que são mais newcomer friendly, existem organizações que têm processos de cultural adjustment, cross-cultural communication dentro dessas organizações. Existe uma lista no Canadá que lista as top 100 organizations more immigrant friendly. Então, começa com o seu market research, você identificar quem são essas organizações, para você poder focar os seus efforts aí. O segundo pilar essa foi uma conversa muito interessante com o cliente semana passada. A segunda parte dessa pergunta da minha resposta você tem que focar no que você tem. Eu acho que o Canadian Experience também, muitas vezes ele acontece, e eu já vi isso muito, quando a pessoa pergunta, qual é o seu weakness? Ou a famosa pergunta, tell me about yourself, ou a pessoa está escrevendo uma cover letter, a pessoa já começa escrevendo, ou dizendo, ou respondendo o que ela não tem. Bem, eu sou do Brasil, eu sou do Chile, eu sou da China, eu sou da Irlanda, eu sou de Toronto, que também há isso de Toronto para Vancouver. Então você já começa mostrando o que você não tem, você começa por um negativo, né? Então acho que isso não é uma parte. Aborte isso dos seus documentos, tire isso do seu cover letter, tire isso do seu pitch. E terceiro, você tem que mostrar o quê? O que faz e contribui muito mais para enriquecer o Canadá, que é um great country. Você tem que trabalhar nas strengths que você tem, que você já identificou que esse mercado, que essa vaga precisa e que você consegue resolver, né? Então isso é muito importante. Por exemplo, você mostrar que o Canadian Experience não é um issue, principalmente se você já foi screened e trabalhou para uma boa organização, se você tem accomplishments naquela área, vender os seus accomplishments e trabalhar o seu value proposition. Agora, a parte mais honesta e talvez brutal honest da minha resposta seja a Canadian Experience, ou pessoas que costumam ter o bloqueio do Canadian Experience, normalmente em achar o trabalho, em conseguir a vaga que desejam, ou em adentrar o mercado de trabalho canadense ou norte-americano, está muito ligado à sua competência linguística. Então, muitas vezes não é problema de se ter Canadian Experience, só que essa é uma forma legal, sem liability, que o hiring manager, o human resource manager pode dizer, mas muitas vezes a Canadian Experience é um gancho para poder dizer ou address a sua competência linguística não serve para essa vaga de gerente, não serve para essa vaga de assistant manager. Então a importância da competência linguística, uma vez que você é um representante de uma organização, é chave no processo. Espero que tenha respondido, Rodrigo. Opa! Mais uma pergunta aqui. Quais seriam os melhores sites para procura de emprego no Canadá? Algum em TI? O melhor site para procura de emprego no Canadá é você entrar no LinkedIn, convidar pessoas para um coffee chat e ir atrás tomar um coffee chat com as pessoas. Se você não está no Canadá, o melhor site para procura de emprego é o LinkedIn. É a melhor possibilidade que você vai estar 1 or 2 degrees of separation das pessoas. Se você está no Canadá, a melhor forma de procurar emprego é através de meetups. Existem muitos meetups na área de TI em Vancouver, Toronto, Calgary, e você vai ter face-to-face com essas pessoas e vai saber das vagas em questão. Se você não quer seguir um desses primeiros 3 passos, que eu fiz questão de maximizar e não falar o quarto, um site bom para vaga de TI, um site bom para coisas de TI, é você começar pelo site bctia.ca,
.com ou .ca, bctia.ca ou .com, não me lembro agora, que é British Columbia TI Association. Eles têm eventos, tem post de jobs, tem meetups. O seu caminho deverá começar por aí. Eu concordo plenamente com você, Rodrigo. Assim, você pode fazer uma análise de mercado usando até essas pesquisas, né? Na minha época, eu era programador de uma coisa que não estava em demanda no Canadá, antes de eu ir para o Canadá, né? Pesquisei, vi que não tinha e me preparei para chegar e mudei completamente meu treinamento para ir ao Canadá fazer especializado na área que estava em demanda no Canadá. Agora, chegando aí é meetup mesmo, é networking, é sentar com as pessoas, é tomar café, conversar sobre elas, se interessar pelo que elas estão fazendo. E assim, eu digo assim, na minha carreira também, todos os empregos que eu consegui foram através de pessoas, de conexões. Nenhum foi pelos sites, né? Obviamente você tem que procurar, mas assim, eu concordo com o Rodrigo que isso aí é a quarta opção, né? Vamos dizer assim, né? Ok. É isso aí. Ok. Uma pergunta aqui. Eu fiz meu currículo, mas não acho que ele está bom. Onde posso encontrar bons recursos para me ajudar com isso? Você tem alguma sugestão, Rodrigo? A primeira sugestão pode contratar o Coach Rod e perguntar. Um das minhas áreas of expertise é o makeover de resumes e cover letters também, né, que inclui o intake meeting para entender e ver os seus selling points. Então, me contata pelo e-mail, eu te passo um estimate, a gente pode conversar. E há muitos sites online também, há muita coisa online boa. A dica que eu deixo aqui você precisa tomar muito cuidado e deixar o seu resume selling yourself e não undermining yourself. Né? Com isso eu quero dizer, lembra que eu falei no começo, ele tem que ser accomplishment statement based e não task based. Ok. A última pergunta. Estou tentando achar estágio, mas não consigo. Qual seria qual seria a sua sugestão de um próximo passo que eu poderia fazer? Essa pergunta também vai ser seguida um pouquinho com o mantra aí que a gente já conversou antes. O importante seria identificar o que você quer dizer com eu estou procurando estágio, não tenho conseguido. Tem sido através de Career Job Boards, tem sido através do meu Career Center da universidade que eu estou, tem sido conversando com os profissionais, os professores do curso que eu estou envolvido, tem sido através de coffee chats, né? E também entender qual é a sua época de internship. Né? Se a sua época de internship é o usual summertime, tá chegando, tá meio que crunch time agora. Né? Se você é um graduate student, I fear to say que a maior parte dessas oportunidades já passou. Agora, entrando em maio, é realmente um resquício delas. Se você é undergraduate, ainda tem um pouco de coisas acontecendo até o dia 15 de maio, um pouco de vagas online. Né? Então, eu diria para você, identifica, vê qual desses buckets que eu falei você cai. E um site que você pode usar também para procurar um pouquinho, fora o LinkedIn, é o Indeed. O Indeed tem alguns programas de estágio ligado que ainda estão válidos. Mas é muito importante você identificar qual é o bucket seu. É undergraduate, é graduate. Se é graduate, eu acho que the ship has sailed. Infelizmente, deve ter muito pouca coisa available agora, entrando em maio. E se é undergraduate, há uma possibilidade ainda. LinkedIn pode ser um bom caminho. E o Career Center da sua escola, da sua university, deve ser capaz de te ajudar mais lá. Gruda neles que eles têm o knowledge. Ok. Uma última pergunta para a gente fechar, a gente já meio que estourou o tempo, mas só para fechar. Eu queria saber, a pergunta queria saber como o país, como o Canadá, vê os trabalhos dos estrangeiros em relação à idade, com mais de 45 anos. Existe alguma limitação? Excelente pergunta, muito boa pergunta. Sim, há uma limitação, né? Há uma limitação, sim. Eu acho que, como qualquer mercado de trabalho, quando você vai reiniciar uma carreira, ou se você está pensando em fazer um career change, né? Há uma certa dificuldade. Eu acho que o mercado, essas vagas para o profissional mais qualificado, aquele negócio, a pirâmide de Maslow, né?
conforme você vai subindo as suas necessidades, a pirâmide vai encolhendo, ela vai fechando para chegar ao cume. Eu acho que há uma certa dificuldade, principalmente por duas razões. Normalmente, um profissional com essa idade, não com essa idade, by the way, I'm almost there, com essa experiência, mostra que você também talvez não está tão disposto a algumas vagas mais junior, o que abre também o escopo e há muito mais dessas vagas available, né? Então, tem essa parte, quanto disposto você está em considerar outras vagas, é um career changer ou não. E se o mercado, de novo, vamos voltar para o primeiro pilar, o job market, se o mercado em especial que você está buscando, tal o profissional de mineração, I don't really care if you're 50 years old. Vem que tem possibilidades de emprego para você, especial se você é um engenheiro, se você é da área técnica, né? Se você é um profissional da área financeira, tentando entrar em corporate finance, a sua idade pode ser um asset. Se você está querendo entrar em banco, esquece, vai ser muito mais difícil, né? Se você é um profissional de consultoria e você quer entrar em consultoria, vai ser muito difícil. A não ser que você consiga uma transferência dentro da própria organização. Se você é um profissional de marketing, mais corporate marketing, mais brand strategy, é mais fácil. Se você está pensando em brand management, esquece, vai ser muito difícil. Então, existem dois pontos principais. O primeiro é, quão disposto eu estou a verificar possibilidades laterais, não somente verticais ou ao mesmo nível. E como é que está a minha área, a minha indústria na região que é o meu foco. Ótimo. Ok, muito obrigado. Só voltar aqui para a minha apresentação, né, para fechar. Rodrigo, muito obrigado aí pela ótima apresentação. Assim, é valiosíssimo o que você está falando aí, para todos que estão ouvindo. Essa gravação vai estar disponível no nosso YouTube channel e vai ser postada dentro do nosso Facebook também, tá ok? Assim que a gente tiver um tempinho de colocar isso no ar, eu informo vocês. E se vocês estão interessados em ajudar a crescer essa rede, é uma rede muito legal, tem pessoas assim fantásticas, né? Você está afim de encontrar pessoas que pensam da mesma forma que você, cadastre-se no nosso site, se disponibilize a ajudar, porque a gente está construindo uma rede muito legal e seria muito bom ter vocês junto conosco. Tá, ok? Mais uma vez, muito obrigado ao Rodrigo e um bom final de semana a todos e muito obrigado por terem assistido a essa palestra. Até mais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter organizado. Até mais, gente.